Diga para o seu irmão, Deus é luz. E Deus nos fez luz nesta terra. Diga para o seu irmão, Deus nos fez luz nesta terra. Glória a Deus. Você é luz? Então vamos apagar todas as luzes. Apague todas as luzes. Diga, eu sou luz. Eu sou luz. Você está brilhando nesse lugar? Quem quer luz aqui? Acenda só a lâmpada aqui da frente. Só a lâmpada aqui da frente. Você está satisfeito com esse pouquinho de luz? Acenda a luz do meio. Tá bom assim para você? Você quer mais luz na sua vida? Quanto que você quer de luz na sua vida? Acenda todas as luzes. Não tem mais luz aqui? Acenda todas as luzes. Está faltando luz aqui. Tudo. Assim brilha a luz de Deus na nossa vida. Amém? Não é um pouquinho. Mas Deus, Ele faz brilhar a sua luz na nossa vida. Amém? E você foi feito para brilhar. Diga para o seu irmão mais uma vez, Deus te fez luz. Glória a Deus. Vai abrindo a sua Bíblia em João, 1 de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. A partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. A mesa fala de comunhão. A mesa fala de amor. Jesus naquela mesa ele repartiu o seu amor conosco. E para que nós nos acheguemos à mesa, é necessário entender que Deus é luz.
E importa que nós vivamos na luz. Amém? Você sabe qual que é a importância da luz? Você sabe que se todas as luzes aqui se apagarem, você não consegue ler a palavra de Deus. Você não consegue olhar 1 metro à sua frente. Tudo está em trevas. Por isso que Deus é luz. Sobre a sua vida está a luz de Deus. E sobre a sua vida não há trevas. Porque nós temos uma aliança com um Deus único e verdadeiro. E esta aliança está aqui nesta mesa. Diante da ceia do Senhor. E esta é a nova aliança que Deus fez conosco, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, onde um dia houve trevas, agora brilha a luz. E Deus é a luz da nossa vida. O diabo ele tem cegado as pessoas e afastado da verdade. A educação, a política, a filosofia tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Por isso é necessário conhecer a verdade, para que as trevas sejam dissipadas. E para que sobre as nossas vidas brilhe a verdadeira luz. E onde houver luz não haverá mais trevas. Neste mundo, o mundo jaz em trevas. O mundo vive em trevas. A estrutura desse mundo tem levado muitas pessoas para as trevas. O diabo ele tem preparado um caminho para que muitos entrem nas trevas. Ele tem trazido a cegueira espiritual. Ele tem apagado os princípios da palavra de Deus. O diabo ele tem removido das escolas as escrituras. Ele tem removido das escolas os princípios da palavra de Deus. E a filosofia que se ensina hoje nas escolas tem afastado milhares de crianças do caminho do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz, a partir do versículo 2 de 1 João capítulo 1, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida de Deus se manifestou em nós. E ela se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo.
Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar e para nos resgatar das trevas. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Porém, nós vivemos num mundo de trevas, numa estrutura que leva milhares de pessoas para o inferno. Satanás, ele tem ceifado milhares de vidas. E ele está desesperado para ceifar muito mais vidas. Porque Satanás sabe que a sua condenação está chegando. E de uma vez por todas, Satanás será condenado para todo sempre. Porém, ele ainda está no mundo. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. E como tudo neste mundo pertence a Satanás, ele fará de tudo para que as pessoas se desviem do caminho do Senhor. Ele vai colocar dinheiro, mulheres, riquezas na sua frente. Ele vai colocar todas as coisas na sua frente para que você se desvie do caminho do Senhor. Mas Deus, vendo a estratégia de Satanás, ele envia o seu Filho Jesus Cristo como sacrifício vivo em nosso lugar. Deus, ele envia Jesus Cristo para fazer uma troca. Onde houve o pecado, pela vida de Jesus Cristo, superabundou a vida de Deus em nós. Amém? Mas o pecado nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados de Deus. O pecado é que nos condena para o inferno. E o salário do pecado é a morte. Além da morte física, é a morte espiritual. Todo aquele que peca está condenado à morte eterna. Ele está condenado a viver eternamente no inferno. Mas Deus, ele sendo rico em misericórdia, e com o amor com que ele nos amou, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz, para que nós fôssemos salvos, para que nós recebamos a vida eterna em Cristo Jesus. Diga: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você acredita nisso? Você vive num mundo de trevas, numa estrutura que afasta milhares de pessoas do caminho do Senhor. Mas Deus, ele te colocou nesse mundo para que você seja luz para aqueles que estão em trevas. Amém?
E a aliança em Cristo Jesus é o que faz toda a diferença na nossa vida. O sangue de Jesus foi derramado a nosso favor. Foi derramado por mim e por você. Para que você tenha vida em abundância. Para que você viva eternamente com Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No versículo 4 diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. Entenda, Cristo, Ele é a imagem de Deus. E essa luz que Deus quer brilhar em nossas vidas é o próprio Cristo. É a glória de Cristo em nós. E o que faz brilhar essa luz em nós é o sangue de Jesus Cristo. Amém? Para que nós nos aproximemos da luz é necessário que nós façamos algumas coisas. Primeira coisa, a Bíblia diz que aquele que anda na luz e tem comunhão com o Senhor tem a remissão dos pecados. Então, primeira coisa, nós temos que receber a luz de Deus em nós. E como que nós recebemos esta luz? Se nós pecamos e estamos separados de Deus, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos condenados à morte eterna. E se nós fomos condenados, como nós nos achegaremos a esta luz? Diga: pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A única forma que nós podemos nos aproximar desta luz é por meio de Jesus Cristo.
E quando nós nos aproximamos diante da mesa do Senhor para tomar a ceia, nós só podemos nos aproximar porque não estamos mais em trevas. Porque um dia Deus ele fez brilhar essa luz em nós. Portanto, sobre a nossa vida não há mais trevas. Porque nós vivemos agora na luz. Amém? Você crê nisso? O único meio que nós podemos nos aproximar de Deus é confessando os nossos pecados a Ele. Se foi o pecado que nos separou de Deus, então eu tenho que trazer esses pecados diante do Senhor e confessá-los. Romanos 10:9 diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E em 1 de João capítulo 1, versículo 9, diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e o confessamos como Senhor de nossa vida, os nossos pecados são perdoados. O Senhor nos purifica de toda injustiça. Amém? E nós temos que reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Nós temos que reconhecer que esse que derramou sangue a nosso favor é o Filho de Deus. E Ele veio ao mundo para nos salvar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, a palavra de Jesus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando essa palavra no original mundo não está falando da estrutura do mundo. Quando Deus falou que amou, quando Deus disse que amou o mundo de tal maneira, Ele está falando que amou a humanidade de tal maneira. Ele está dizendo que te amou de tal maneira. Que entregou o seu Filho para morrer por você. Para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6 diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único meio que eu tenho de me achegar a Deus é através de Jesus Cristo. Não são os deuses deste mundo. Não é as religiões deste mundo. Não são as imagens de escultura neste mundo.
Não são os deuses desse século que nos levarão para Deus. Mas o único caminho que nos levará para Deus é Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso caminho. Ele é que nos traz a verdade. E é Ele que nos dá vida. Amém? Nós precisamos entender que somente confessando a Jesus como Senhor de nossa vida é que podemos ter uma aliança com Deus. É que podemos desfrutar da luz de Deus. Amém? O único meio de nós nos achegarmos a Deus é por meio da cruz. O sacrifício da cruz nos deu vida. E através desse sacrifício você tem acesso ilimitado à presença de Deus. E quando você está diante da mesa do Senhor fazendo uma aliança com Ele, você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso à luz de Deus. E quando você entende que através dessa aliança você recebe a vida eterna, por mais que você ande nesse mundo de trevas, você nunca estará nas trevas. Porque a luz de Deus sempre vai brilhar sobre a sua vida. Amém? Porque onde o Senhor está, as trevas são dissipadas. E quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Glória a Deus. Então aonde você estiver nunca haverá trevas. O mundo pode estar em trevas, mas você não viverá em trevas. Entenda que Deus, Ele não quer que nós nos apartemos deste mundo. Mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Porque Deus, Ele fez esse mundo para nós. Ele preparou essa terra para nós vivermos nessa terra. Então Ele não quer nos tirar dessa terra. Ele quer que nós desfrutemos da sua criação. Amém? Em Gênesis, quando Deus diz que tudo que Ele fez é bom, tudo Ele fez pensando em você. Amém? Então nós sabendo que temos uma aliança com o Senhor, que nós não vivemos mais em trevas, nós temos que nos levantar na força do Espírito Santo e fazer brilhar essa luz que está em nós. Não um pouquinho de luz, mas muita luz, para que as trevas que estão à nossa volta sejam dissipadas e essa luz brilhe sobre as vidas que estão próximas de nós. Amém? E Deus manifesta essa luz de várias maneiras. Primeiro Ele derrama a unção sobre nós.
Depois ele nos usa com poder e autoridade そして私たちを権限を持って力を持って使わすのです。 para expulsar demônios, 悪霊を追い出すために、 para curar enfermos, 病人を癒すために、 para ressuscitar os mortos, 死人を蘇らせるために、 para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem sarados, その病人に手を触れて、そして彼らが癒されるために、 para operar milagres 奇跡を起こすために、 e para ver milagres acontecendo. そして奇跡が起きていることを見るために、 A oração do justo pode muito em seus efeitos, その聖人の祈りはその効果があるのです。 isso quer dizer que quando você orar no nome do Senhor Jesus, イエスの皆によってあなたが祈れば os milagres vão acontecer 奇跡が起きるのです。 e nós vamos viver esse tempo de milagres. そして私たちはその奇跡の時期を生きます。 A sua vida é um milagre de あ Deus. なたの人生がもう奇跡なのです。 E isso você tem que declarar para todo mundo. そしてそれを全ての人たちに宣言しなければいけないのです。 O que Deus está fazendo na sua vida deve ser espalhado por todo mundo. 神様があなたの人生に起こしていることをその全世界に広めなければいけないのです。 A vida de Cristo que hoje está em você deve ser espalhado por toda essa nação. イエス様の命があなたにある。そしてそれを全ての人たちに広げなければいけないのです。 O mesmo Cristo que te salvou quer salvar esta nação. あなたを救ったイエス様がこの世界、この国を救いたいのです。 E o mesmo Deus que fez uma aliança com você na cruz do Calvário あの十字架であなたと契約を結んだあのイエス様が quer fazer uma aliança com o povo desta nação. この国の人々全員とその契約を広げたいのです。 Milhares de pessoas ainda estão em trevas, もう何千人の人たちが暗闇の中にいるのです。 mas esta luz vai brilhar nesta nação. でもその光はこの国に輝くのです。 As trevas vão ser dissipadas nessa nação, この国の暗闇は消し去るのです。 porque o tempo de avivamento está chegando nesta terra. この国のリバイバルが来られるのです。 Porque Deus está fazendo brilhar a luz em todos os cantos dessa な terra. ぜかというと神様は全ての日本全土にその光を照らしているのです。 É um pouquinho de luz aqui, é um pouquinho de luz ali. ここにちょびっとの光があって、あそこにもあって、 E daqui a pouco nós vamos ver a luz brilhando sobre toda essa terra. そうすることによってもう全日本が照らされるのです。 Porque nós somos um canal de Deus para espalhar esta luz por toda esta humanidade. なぜかというと私たちがその全人類に広めるための光なんです。 Amém? アメンですか？ Deus ele te escolheu para ser luz. 神様はあなたが光であるために呼ばれたのです。 Deus ele é luz. 神様は光であり、 E nós como filhos de Deus também somos luz nessa terra. そして私たちは神様の子供として光なのです。 Nós somos a luz do mundo. この世界の光なのです。 Amém? アメンですか？ Vamos ficar em pé. 皆さん立ちましょう。 Se esse é o desejo do seu coração. これがあなたの望み、あなたの心の望みなら、 Se você acha que está longe, afastado de Deus. あなたが神様から離れていると思っているのなら、 Se você encontrou pecados na sua vida que te afastam de Deus. あなたの人生の中で神様からあなたを神様から離す罪を分かったのなら、 Nós vamos orar todos juntos. 皆さん一緒に祈っていきましょう。 E que você possa colocar os seus pecados diante do Senhor. そしてあなたの罪があなたの罪を神様に告白してください。 Que você possa pedir perdão porque tem pecado contra o Senhor. 神様に対して罪を犯していることのそれに対する、許しを求めましょう。 E se é o desejo do seu coração que você possa receber a Jesus como o Senhor de sua vida. そしてあなたの望みならイエス様を自分の主として受け入れましょう。 Que você possa receber a Jesus como Senhor como Salvador de sua vida. あなたの救い主としてイエス様を受け入れましょう。 Porque Ele veio para te salvar. なぜかというと彼はあなたを救うために来られたのです。 Ele veio para te dar vida e vida em abundância. あなたに命を与え、そして裕福な溢れる人生を与えるために来られたのです。 Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos 心に手を入れてください。そして目を閉じてください。 e repita essa oração comigo. そして私の後にこの祈りを繰り返してください。 Senhor Jesus, 主イエス様、 eu confesso que sou pecador. 私は罪人であることを告白します。 Os meus pecados me afastaram de Deus. 私の罪が神様から離されたのです。 Estavam me conduzindo para as trevas. 私を暗闇に導かれているのです。 Mas hoje eu reconheço que sou pecador.
罪人であることを告白します。 E eu peço perdão pelos meus pecados. 私の罪に対する許しを求めます。 E eu reconheço que Jesus morreu por mim. イエス様が私のために犠牲になったことを信じます。 Ele foi sepultado. 彼は葬られ、 E ao terceiro dia ele ressuscitou. 3日目にはよみがえられた。 Ele morreu na cruz para me salvar. 彼は十字架で私を救うために犠牲になったのです。 Por isso eu o recebo そのため私は受け入れます。 como Senhor e Salvador de minha vida. 私の主、救い主として、 A partir de hoje, 今日をもって、 faça de mim 私を o que o Senhor quiser. あなたの望みのようになさってください。 Que é a história que o Senhor escreveu a meu respeito 私のために、私について書かれたストーリーが venha se cumprir em minha vida. 私の人生に達される。A partir de hoje eu sou teu 今日をもって私はあなたのものです。 e eu quero viver para ti. 私はあなたのために生きたい。 Em nome do Senhor イエ Jesus. スの皆に祈ります。 Amém. アメン。 Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? この祈りを初めてなさった人たちもいますか？ Glória a Deus. Você está feliz? あなたは救われていますか？ Você crê que essa oração é vida para você? この祈りがあなたに命を与えることを信じますか？ Você crê que essa é a confissão do seu coração para Deus? これがあなたのイエス様に対する告白であることを信じますか？ Nesse momento nós vamos tomar a ceia do Senhor. この後、神様の晩餐を飲んでいきたいと思います。 E é um privilégio para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. そしてイエス様を信じる者の、権利なんです。 E o desejo de Deus そして神様の望みは é que toda a humanidade seja participante desta mesa. この食卓を全世界全人類が参加することなのです。 Amém? アメンですか1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. 第一コリント人への手紙11章 A partir do versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. 23節を読んでいきたいと思います。私は主から受け取ったことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝を捧げた後、あとそれを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯を同じく言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。 Versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 16節ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたび、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。 Versículo 27, porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. したがってもしふさわしくないまま、パンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。 Versículo 28, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. ですから一人一人自分を吟味してそのうちパンを食べ杯を飲みなさい。 Hoje você reconheceu os seus pecados. 今日あなたは罪を告白しました。 Você confessou os seus pecados diante do Senhor. 主に対して罪を告白しました。 E se você é batizado nas águas もしあなたがもうバプテスマを受けているのなら、 e está em comunhão com a igreja, そして教会に参加しているなら、 você tem o privilégio de ser participante da mesa do Senhor, あなたは主の食卓に参加する権利があるの。 de renovar a sua aliança com o Senhor. 主との契約を新たにすることができるのです。 Amém? アーメンですか？ Portanto, todos aqueles que são batizados podem me pegar do pão e do cálice. そのため
Você pode vir pegar o seu pão, o seu cálice. どうぞ前に来て取ってください。Glória a Deus. Diga para o seu irmão: 横の人に言ってください。 Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. イエス様はあなたのために死ぬことを選んだのです。あなたとあなたから離れて生きるよりは。 Amém? Levante o seu pão. パンをあげてください。 Senhor meu Deus, nós cremos que este pão このパンが representa o corpo de Cristo, その体であることを、それを表すことを、 que foi pendurado ali na cruz. Através do corpo de Cristo, キリストの体を通して eu alcancei a salvação. 私は救いを得られました。 Eu fui curado. 私は癒され、 Eu fui restaurado. そして回復されたのです。 Através deste corpo, この体を通して eu posso ter comunhão com o meu irmão. 私の隣の方と交わりを持つことができ、 E através deste corpo, eu tenho uma aliança com o Senhor. この体を通して私はあなたとの契約があるのです。 Uma aliança que é eterna. もう永遠の契約なのです。 E eu quero te louvar 私はあなたを賛美したいのです。 pelo pão vivo que desceu do céu. 生きるパンが来られたことによって、 Nesse momento, nós fazemos memória de Jesus Cristo. この時私たちはイエス様を覚えます。 Lembrando nos céus dessa nação que um dia ele voltará. そしてこの世の中、この国の空に宣言してイエス様が来られるということを宣言します。 E resgatará a sua igreja. 教会を進めると、 Nesse momento, ao comer do pão, このパンを食べることに nós declaramos que Jesus virá イエス様が来られるということを com grande glória 栄光を持って、 e todo olho verá. すべての人々が見るのです。 Em memória de Jesus, coma do pão. パンを食べてください。 Levante seu cálice. あげてください。 Deus, esse é o sangue do Cordeiro これが私たちのque foi derramado na cruz a nosso favor. 私たちのために犯された Esse sangue nos lavou de todo pecado この血と私たちのすべて洗い流した、洗い流されたからです。 e todo escrito de dívida que era contra nós foi apagado por este sangue. 私たちに対するすべての裁きがこの血によって消されたのです。 Portanto, já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. 私たちに血と共にいる私たちの裁きはないのです。 Esse sangue nos aproxima do Senhor. 私たちはあなたに近い。 E essa aliança não tem limites.
Nesta aliança, tudo que é teu é meu, é nosso. この契約では私たちもあなたと交換して私たち E tudo que é nosso é teu. 私たちのそれがあなたのものです。 Obrigado, Senhor Jesus. イエス様感謝します。 Porque pela sua morte nós recebemos a vida. あなたの死によって私たちは命を得られることが E hoje essa vida circula pelas nossas veias. そしてその命が私たちの血管に流れている。 O teu sangue nos deu vida. あなたの血潮が私たちに命を与えた。 E em memória de Jesus nós tomamos do cálice. イエス様を覚えてこの杯を飲みます。 Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar diante da mesa do Senhor, 食卓の見舞いにいることに感謝します。 poder desfrutar e viver de todas as bênçãos すべての祝福を生きることができて感謝します。 que estão nesta aliança. 契約にあるすべての祝福、 Obrigado pela vida, 命に感謝します。 pela prosperidade, pela saúde. 裕福、そして私たちの健康に感謝します。 Obrigado pela vida dos meus irmãos. ここにいる私たちの兄弟たちに感謝します。 Nós te adoramos, te exaltamos, 私たちはあなたをたたえ賛美します。 nós te coroamos com a nossa adoração. 私たちの賛美を持ってあなたを追おうとします。 Em nome de Jesus, amém.